Olá, meu nome é Bernardo e hoje a gente vai fazer uma breve apresentação do livro A Caridade, a Correção Fraterna e a Esperança, uma tradução minha junto com Paulo Faitanin, que é uma obra de Tomás de Aquino, editado pela editora Eclésia. Ele está contido numa obra maior de Tomás que se chama De Virtutibus, que contém 5 questões. Aqui a gente traduziu a segunda, a terceira e a quarta, que tem relação muito mais com a parte sobrenatural das virtudes infusas, ou um ato da virtude infusa, que é a correção fraterna, enquanto no outro livro que a gente também traduziu, a gente tem um vídeo sobre isso, o primeiro vídeo que a gente fez, chamado das virtudes morais, em que aqui Tomás fala muito mais, né, com a questão primeira e a quinta, muito mais sobre o âmbito natural, a fundamentação das virtudes, o que é uma virtude, né? O que trata desse livro? Primeiro eu gostaria de considerar sobre a noção de virtude infusa e brevemente a questão da graça. Eu sei que a graça é uma questão muito mais complexa, mas só para vocês terem uma noção, né? Ele trata aqui pouco desses temas. Então vamos ver o seguinte: o que é uma virtude infusa? A virtude infusa, ela se opõe à noção de virtude adquirida. A virtude adquirida é aquela disposição da virtude que você consegue adquirir pela sua própria capacidade, pelo seu próprio esforço. É o seu livre-arbítrio, dada a sua existência, dado o seu ser, você consegue livremente, aos poucos, adquirindo aquela virtude conforme você vai estavelmente se inclinando às ações boas, ações virtuosas. A virtude infusa é diferente, porque a virtude infusa é algo que só Deus pode nos dar. É algo que faz parte da iniciativa de Deus nos dar determinada virtude, como essas 3 que a gente viu, a fé, a esperança e a caridade, são as 3 virtudes teologais. Então isso, não existe um toma lá da cá, né? Não existe, eu faço isso, Deus me dá. Não existe. Faz parte da iniciativa de Deus nos dar essas virtudes que são causadas pela graça que Deus nos dá. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vou colocar uma pequena divisão sobre a noção das virtudes infusas, que é o seguinte: toda virtude teologal, quer dizer, a fé, esperança e caridade, todas essas 3 virtudes são infusas, mas nem toda virtude infusa é teologal. Sim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas fica com essa noção, né? Então, por exemplo, Deus também pode infundir uma temperança, existe uma temperança infusa, e por isso que convém, por exemplo, a gente pedir uma certas virtudes, a gente pedir a castidade, que é uma divisão da temperança. Então, assim, tenta ficar com essa noção. Então, toda virtude teologal, quer dizer, fé, esperança e caridade, ela é sempre infusa, ainda que nós, pela nossa própria capacidade, a gente possa desenvolver essas virtudes, né? Mas a gente desenvolve com uma certa, vamos dizer assim, parceria a partir da iniciativa de Deus. Segundo, outra consideração, ainda que Tomás desenvolve mais, coloca outros temas em relação da caridade, né? Segundo, sobre a correção fraterna. A correção fraterna é um ato da caridade que consiste em você corrigir o outro. Obviamente que essas correções existem em níveis. Então, primeiro você deve corrigir, e depende do que é tipo, de qual tipo de delito ou do que está sendo feito, né? Então, Tomás tenta esclarecer sobre alguns atos errados, né, e pecados que precisam de correção, alguns imediata, outros não, quer dizer, ou alguns precisam de correção privada, outros precisam de correção pública. Então, essas distinções sobre uma preocupação com o outro, que não é uma preocupação negativa, o cara que não é uma questão como fofoqueiro, não é isso, é um cara que está realmente preocupado com o outro ou com o bem comum, a partir daquilo que está sendo feito, que pode também estar prejudicando outras pessoas, e daí é necessário você saber se portar. E Tomás, ele dá são 2 artigos bem claros para se colocar como a pessoa se comporta diante de uma necessidade, né, de uma necessidade da caridade de corrigir o outro com caridade, né, com amor, né, mas ainda assim uma pusilanimidade, uma fraqueza seria algo errado, um pecado até, se a pessoa tem o descaso, não quer corrigir. Então, em alguns casos, há um certo imperativo da correção fraterna, né? Imperativo de ajudar o outro. E o terceiro e último, já concluindo, fala sobre a esperança, ainda que é mais rico, né? Eu acho que o principal ponto da esperança é o seguinte: a esperança do católico, segundo Tomás, e até do cristão em geral, né, vamos dizer assim, é a esperança de desfrutar e de ver a Deus no céu. Então é muito claro, a esperança, segundo Tomás, enquanto virtude teologal, não é neste mundo. Para Tomás, nós não esperamos nada para esse mundo, digamos assim, e nós temos no máximo de usufruir dos bens desse mundo como meios e instrumento para desfrutar nos bens do céu. Então toda a posição que coloca o fim como paraíso aqui na Terra é totalmente rechaçada por Tomás, porque a esperança é aquilo que nós, de alguma forma, nós temos uma certa, como ser um bem árduo, né? Nós
Precisamos de um auxílio divino enquanto uma virtude que nos é infundida e nós, de algum modo, colaboramos até para desenvolver o ato da esperança, que é justamente nós esperarmos bem para que um dia a gente possa descansar e repousar em Deus no céu. Então é isso. O livro, obviamente, é mais rico, tem uma série de detalhes. Aqui a ideia é só fazer uma breve apresentação, né, sobre as duas virtudes, esse ato, o próprio ato da caridade. Se vocês tiverem interesse, como falei, né, curta o vídeo, né, propaga o vídeo, né, compartilhe o vídeo e, se possível, se você não tiver inscrito no canal, que se inscreva, né, para receber as notificações. É isso.